Oi, bonitos! Aqui quem fala é a Júlia Jacold, a matemaníaca, e hoje estamos aqui com Lito maravilhoso. E não só com Lito, estamos aqui com B, senhor estatístico. Conta mais de você. Então, para quem não me conhece, eu tenho um canal que se chama Aviões e Músicas. E a proposta do canal é simplificar a aviação para quem não conhece nada de avião e tem medo de voar. Então, gente, vai lá, conheça Lito, vamos deixar em todos os lugares disponíveis para você chegar até ele. Lito veio até a Ju porque Lito teve um problema, né? Se deparou com algumas coisas na aviação e falou, Ju pode me ajudar, e B também. Sim, Qual foi o problema, Lito? Alguns problemas só a matemática pode nos ajudar, não é? Melhor pessoa nessa matemática. Então, eu fiz um vídeo para o canal, eu estava falando sobre a segurança, que 2016 foi um ano muito seguro para a aviação. Apesar do excesso de notícia em todos os canais, dizendo que o avião está caindo toda hora. E ainda mais recentemente com o avião da Chapecoense. Exatamente. Não cheguei a comparar, mas eu mencionei que o número de acidentes de automóveis com vítimas fatais é muito maior do que com avião. Só que a gente está comparando maçã com banana, né? Sim. Aí surgiu a ideia de chamar matemaníaca. O senhor estatística também. E o senhor estatística. Achamos interessante gravar esse vídeo, por quê? Porque quando a gente está falando de um problema igual o Lito enfrentou assim na vida, a gente está falando de analisar dados. E é uma coisa que nós, na matemática, gostamos muito de fazer, que é, primeira coisa, como a gente sabe quais são os dados que são importantes para solucionar o nosso problema? Ou como a gente vai filtrar esses dados? Que olha, hoje a gente tem a internet, ela facilita muito a nossa vida. E aí você se depara lá com um monte de informação e o nosso trabalho, na verdade, conseguir filtrar esses dados e manipular esses dados para chegar no resultado que a gente quer. E o que a gente vai fazer aqui hoje, eu acho que é muito bacana, porque normalmente a gente já vê a coisa pronta, feita, finalizada. A gente não sabe como que é o processo de pesquisar, argumentar, trocar ideias, chegar numa conclusão. Então o que a gente vai fazer aqui, eu acho que é muito importante, porque desconstrói um pouco a ideia de que a matemática está pronta e a gente consegue chegar diretamente fácil em um resultado. Por isso que a gente queria compartilhar esse momento com vocês. E é legal, porque vai ser uma experiência assim que a gente nem sabe qual que é o resultado ainda, né? Sim. A gente vai fazer uma análise, vai tentar criar um método. Provavelmente já percam a esperança da gente cravar alguma coisa assim, saiu um artigo desse vídeo que fala que andar de avião é 7,5 vezes mais seguro do que andar de carro, sabe? Normalmente uma pesquisa ela não é assim, né, uma horinha, a gente vai ficar aqui agora. Ela Exatamente. normalmente leva 1 ano, 2, um mestrado, um doutorado para criar uma tese, um paper, alguma coisa. Exatamente. Tem que ter um disclaimer assim, tem fundamento científico, mas não tem valor científico que a gente vai fazer aqui, né? Só uma discussão, gente, acho que agrega também, quem sabe não estimula algum aí de vocês fazer algo diferente a isso. Então aqui o que a gente vai tentar fazer primeiro é levantar dados sobre o quê? Tanto sobre os aviões quanto os carros. A gente vai atrás de fontes seguras, de pessoas sérias que já fazem isso, né, Lito? Sim. Você comentou lá naquele vídeo que tem um site que ele registra, Que é o Aircraft Safety Network, o ASN. Ele tem catalogado todos os acidentes aéreos com aviões acima de 19 passageiros. Inclusive os militares. Só que os aviões militares, eles não entram na estatística de acidente aéreo, assim, o número de vítimas. Porque a operação militar já está incluído aí um risco inerente pelo fato de ser Exatamente. Então, acho que a nossa maior dificuldade vai ser conseguir dados de automóveis, porque de avião é muito bem documentado. e aí a nossa primeira ideia foi entrar no Detran, certo? Que afinal o Detran é o órgão que aí tá mais controlando os carros. Porque é bem difícil falar sobre o carro, porque nem todo mundo tem um carro, sai todo dia com um carro. A gente não sabe Quantas pessoas tem dentro do carro. Sabe quanto tempo o carro ficou na rua dirigindo. Você não sabe a condição de quem estava dirigindo o carro. O avião, eu acredito que é muito melhor controlado. Melhor, exatamente. Realmente, recolher estatísticas de veículos, aí a gente já começa a ver que é um pouco mais complicado. A estatística você pode calcular a probabilidade de formas diferentes. Quando você conhece todo o processo, como por exemplo, jogar na Mega Sena, você sabe que se for um sorteio honesto, tem lá 60 bolinhas, vão ser retiradas 6. Você sabe
tudo que está envolvido, a aleatoriedade onde está. Então, você sabe calcular analiticamente a probabilidade disso acontecer. É uma conta que você vai falar assim, e o que esse número representa depois? Você consegue dar valor para ele, você consegue dar significado, dar valor não matemático, mas dar valor que a gente interpreta. Então eu sei que se a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena é 1,50 milhões, e se eu jogar toda semana, derivando esse valor assim, eu vou levar 800 anos em média para ganhar. Agora, quando a gente está falando de acidentes de carro, ou acidentes aéreos, a gente ainda teria uma chance de fazer algo analiticamente, mas não é assim. Então um avião cai por diversos motivos, um carro bate e tem um acidente por diversos motivos, então a gente tem um outro tipo de estudo, e é por isso que é mais difícil. E aí vale lembrar que todos esses estudos eles são de estimativas. E conforme você vai adicionando mais dados em cima dessa informação e dados que não são certos e precisos, a gente está acarretando mais erros. É porque, inclusive, né, se a gente levar a Mega Sena, 6 bolinhas vão ser sorteadas toda semana. Mas a gente pode ter um ano inteiro sem nenhum acidente aéreo. Sim. É um negócio. Aí entra em processos de Poisson, que é o quanto tempo você tem que esperar até um evento acontecer. E acontecer um evento agora implica que vai acontecer outro logo, ou vai demorar mais para acontecer outro. Você tem áreas, processos estocásticos, chama isso. Seguindo o que a gente estava falando antes, sobre reunir esses dados e tal, o que a gente vai fazer na verdade é uma inferência. E para fazer uma inferência, a gente tem uma amostra, que aí no caso são os acidentes que aconteceram em 2016, para tentar ver o que isso nos diz sobre o que está por vir. Só que para fazer essa inferência, a gente precisa criar uma estatística. Uma estatística o que é? Ela é uma medida que resume toda a informação que nós temos. Por exemplo, a gente pode ter a média do peso de nós três aqui. Isso é uma estatística. A gente tem o peso de cada um, então a gente resume isso em uma única medida, em um número. Aí está o nosso segundo problema. Se o primeiro problema é onde buscar os dados, o segundo problema é qual estatística a gente vai usar. Quais os dados que usaremos? Existem infinitas estatísticas. E aí, pesquisando um pouquinho, não sei nada sobre avião, vamos ver o que a literatura diz. Uma delas é morte por bilhão de quilômetros, mortes por tempo de voo, mortes por viagem. Então são estatísticas, da mesma forma para carros. Mas aí vem o terceiro problema. Será que uma estatística que é bom para um é bom para o outro? Será que a gente não está distorcendo os dados de alguma forma? Eu acho que isso é interessante dizer, porque às vezes a gente vê umas notícias, estudos apontam que, e aí esse estudo aponta em quilômetros. Talvez esse estudo esteja querendo favorecer um lado e não o outro. E eu acho que isso que é importante também, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está olhando dados e a gente está lendo isso e pensando se isso é importante ou não, relevante, quais são os furos que isso pode trazer. Quando a gente está lendo uma matéria também, a gente tem que ter esse mesmo senso crítico, né? Eu fui buscar umas pesquisas que fizeram, que eu acho interessante apontar agora, e tem uma que eu achei, chama How Accurately Does the Public Perceive Differences in Transport Risks? Planetary Analysis of Scales Representing Perceived Risk. Conta em português agora, bonito. Então, sim, vamos lá. Como as pessoas percebem o risco, né, comparado o risco percebido pelo risco calculado. Esse artigo que é baseado na população norueguesa. O que a gente conclui aqui, ele tem diversos estudos, os artigos geralmente mostram estudos anteriores. É muito difícil você partir alguma coisa do zero. E aqui, primeira vez que o Lito está vendo esse gráfico. São 8 tipos de transporte, que é aviação, trem, navio, ônibus, carro, motocicleta, bicicleta e a pé, caminhando. Então a gente vê que o de avião ele é muito menor do que o de carro. E a gente vê que de moto ele está muito maior, mesmo na Noruega, essa barra grande é o risco de você... Mas as pessoas têm consciência disso, né? Exato. Essa linha é como elas percebem o risco nos transportes. E aí a gente percebe que a linha acompanha muito bem o risco real. As pessoas... tirando de andar, né? Então, esse já andar? Exato. As pessoas em geral, assim, estimam bem, mas tem algumas discrepâncias. Andar é muito mais perigoso do que as pessoas pensam, né? Andar de bicicleta também é mais perigoso do que as pessoas pensam. Agora, andar de moto, as pessoas acham que é perigoso e realmente é perigoso. As pessoas acertam.
E aí a gente vê que andar de avião é Não muito é menos perigoso do que as pessoas As percebem. pessoas percebem, sei lá, Acho que é mais que o dobro. dobro. É mais que o dobro do que realmente é. É muito mais que o dobro, né? É muito Você mais. tá quase 1 ali, É muito mais. a percepção É. tá quase no 10. Esse artigo ainda tem. Aqui ele desmembra sobre o risco em carros e por idade. Mas isso não ajuda a gente no que a gente tá querendo agora? Eu acho que não. Eu acho que É que eu não enxergo. é como que é assim, dado o risco em pessoas em determinadas idades e gêneros dirigindo, qual que é o risco das pessoas sofrerem um acidente e como as pessoas ainda percebem esse risco, né? Entendi. Tal. não. Então é algo realmente Realmente de carro, não Sim. tem como a gente comparar com o E, avião. e na Noruega também, né? Senão a gente E na teria que Noruega, pegar exatamente. os voos da Noruega. Aí eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acredito que a aviação na Noruega não deve ser tão diferente da aviação brasileira. Eu digo, os parâmetros de segurança, as Não, normas. na verdade eles seguem todos é uma lei só que rege a aviação mundial comercial. Se você quer voar de um país para outro, você tem que seguir as mesmas normas. Então, o Brasil segue as mesmas normas que a Noruega, que a Inglaterra, que os Estados Unidos, que todos os países que voam comercialmente. Está Você- tudo ótimo na aviação comercial. 2016 foi um dos anos mais seguros da aviação. Então, mas a percepção... Exato. Aí E aí só fechando aqui o raciocínio, por que eu perguntei isso da aviação? Porque eu imagino agora que no trânsito, o trânsito brasileiro deve ser totalmente diferente do trânsito norueguês. Talvez seja igual, talvez, mas eu acredito que não. Eu acredito que é uma o cultura nosso é diferente. muito pior. Muito pior. Pelo Provavelmente. menos em São Paulo, né? É. Falando São Paulo. Porque aí já os códigos são diferentes. Os códigos de trânsito de cada país já têm suas similaridades. Coisa que na aviação não. É. A aviação, enquanto ela é global, os automóveis, cada país tem a sua regra. Fazendo a pesquisa, eu encontrei aqui esse outro texto aqui, que vai estar na descrição, né? Vai tudo, gente. Tá. Esse outro texto aqui é Avaliando Riscos, os números contra emoção. Esse texto ele resume muito bem o que a gente está discutindo aqui. Ele até me ajudou a formar a minha opinião. Ele fala dessa parte de cálculo, tá? Tem aqui arriscando os cálculos, dirigir ou voar, o que é mais seguro. Ele conclui aqui, citando algumas fontes anteriores, que voar de avião voar de carro não dá. Que voar é mais seguro que andar de carro. E aí tem a conclusão de porque o medo. E aí tem uma entrevista aqui, eu acho que com um psicanalista, ou antropólogo, sociólogo, sei lá, que explica talvez de onde veio o medo de voar, tá? E por que isso interfere tanto no nosso julgamento. Então, eu acho que eu posso passar a bola aí pro Vitor. Eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre o viés de confirmação, porque eu acho que isso faz todo sentido quando a gente está falando de matemática. Que as pessoas comentaram muito nesse vídeo, assim, falando, mas você está excluindo os aviões particulares, ou você está eliminando uma quantidade extra de acidentes, assim, que teria, então a aviação não é tão segura, mas, sabe, aí colocando todos os números, ainda assim o número de acidentes é muito menor. Só que o propósito desse vídeo, na verdade, era falar que as pessoas que têm medo de voar, elas não vão voar no avião militar. Nem no particular. E nem no particular. E nem no avião de fretamento, como foi o caso da Chapecoense. Esse volume de informações que a imprensa coloca, assim, de acidentes aéreos, e aí existe esse negócio assim, né, de quando sua esposa engravida. Aí até então você nunca percebeu que existiam grávidas na rua. Aí de repente tua esposa engravida e você sai na rua e você fala, nossa, aquela mulher tá grávida, nossa, aquela mulher tá grávida. Aí você começa a ver que todo mundo tem um monte de gente Vocês grávida. já brincaram de Fusca Azul? Então você é bombardeado por acidente. E ainda mais quando essa notícia vende, né, a gente teve um acidente aéreo com um time de futebol, Comoveu todo mundo. comoveu todo mundo. E aí foram pegar até acidente de aviãozinho particular na Suíça para colocar junto no Jornal Nacional, como se a aviação no mundo inteiro tá caindo avião. Enquanto na aviação comercial não tem acidente, as pessoas continuam voando. Eu acho que essa percepção de medo vem desse massacre midiático em cima de acidente aéreo. Uma das coisas que é difícil de mensurar na aviação é exatamente a segurança. Porque quando a gente coloca numa estatística assim, o número de acidentes, a gente está marcando o que falhou na segurança e não a segurança em si. Porque a segurança é você medir a quantidade de decolagens que teve hoje, por exemplo, no mundo inteiro, que não ocorreu absolutamente nada. Isso é a segurança da aviação. Parte da exceção, né, para fazer a regra. Exatamente.
Vocês bonitos e aeronáuticos que estão falando assim, pô, mas o cara veio, estuda estatística e não falou nada de como fazer Não estatística. fizeram nenhum cálculo. Nenhum cálculo. Opa, bonito, calma aí. Toda essa parte do cálculo tá lá no vídeo que a gente fez especialmente pro canal do Lito. Beijinhos pra vocês e bons estudos!